Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra a Sandra Lima. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva sempre em muita paz. Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 11. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São citações de Mateus. Está no capítulo 7, do item 1 e 2. Naquele momento, as últimas palavras de Jesus para com aquela mulher equivocada foi: vai e não peques mais. Mas Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, que está no livro Pelos Caminhos de Jesus, nos conta o que aconteceu após este momento. Nos diz ela que naquela mesma noite, aquela mulher vai à procura de Jesus. Muito constrangida, e Jesus, conhecendo a sua angústia, a sauda com carinho. E ela diz: estou aturdida, abandonada e sem saber que rumo dar à minha própria existência. Jesus, então, com todo o seu amor, diz a ela:
confiança em Deus e paciência são as primeiras providências que devemos dar, que devemos ter para reiniciar, para continuar. E ela então conta a Jesus que, abandonada no seu próprio lar, na solidão, porque seu esposo buscava todas as noites as distrações, iludida e invigilante, caiu nas mãos de um sedutor. E ali aconteceu aquela tragédia. Mas ela diz do seu arrependimento, do seu sofrimento por tudo aquilo que havia acontecido. E Jesus continua aquela conversa numa orientação de amor, mostrando a ela que era possível tomar novo rumo para a sua existência. E 10 anos se passaram. 10 anos se passaram e numa casa humilde, mas muito rica de amor, está ali novamente aquela mulher a cuidar de peregrinos que passavam com enfermidades, com chagas no seu próprio corpo. Ela cuidava, lavava aquelas feridas, cuidava com amor, dava abrigo a todos aqueles que necessitavam. E certo dia, por mãos piedosas, chega até ela um senhor. E aquele senhor, cego e com o corpo coberto de chagas, é entregue a ela para que ela cuide. Naquele mesmo momento, ela o reconheceu. Era o seu esposo, mas ele não a reconhecera. Cego e principalmente ela com uma voz já de idosa, mesmo conversando com ele, ele não o reconheceu, não a reconheceu. E ela então cuida com muito amor daquelas chagas e fala-lhe de Jesus. E ele pergunta: este Jesus é aquele que foi crucificado? Ela diz: sim, é ele. Você a conheceu? Pergunta ele. Sim, eu o conheci e ele me salvou. E ele então diz: eu também tive um encontro com ele. Mas naquele momento não pude compreendê-lo. Tempos depois, quando conheci a verdade, já havia abandonado a minha esposa. Então procurei incansavelmente para poder encontrá-la, mas já enfermo e também com o corpo coberto de chagas, não consegui mais. E estou aqui agora. Aquela mulher, numa emoção muito grande, segura as suas mãos e diz a ele: agora nós o encontramos. E o primeiro passo para podermos alcançar a reparação é o arrependimento dos nossos erros, a confiança em Deus e a paciência. Essa linda história que nos traz tanto ensinamento, porque nos fala do amor de Deus para com todos nós, que nos dá oportunidades infinitas de reparação, de encontro com Jesus, de um caminho que queremos seguir,
Se queremos seguir Jesus, precisamos ouvir estas palavras: não julgueis. Não julgueis, porque sereis julgados. Hoje, com tantos esclarecimentos em que a doutrina espírita nos traz, nos dizendo de que tivemos um passado e que pelo véu do esquecimento não sabemos o que fizemos. Os delitos que cometemos, muitas vezes tão grandes, e hoje julgamos, condenamos, sentenciamos as pessoas, não sabemos do nosso passado. Precisamos tanto da misericórdia divina, porque às vezes ainda não damos conta de nos reajustarmos com a lei. E o amor cobre a multidão de pecados. Então hoje, se podemos transmitir amor pelas nossas orações, se nada podemos fazer, indo até aquele que não encontrou ainda este caminho de Jesus, podemos orar, podemos vibrar para que eles encontrem como nós. E perceber que às vezes nós mesmos, que já queremos seguir Jesus, ainda temos tantas dificuldades, nos encontramos em erros que, de acordo com o nosso conhecimento, não deveríamos mais cometer, porque a nós será muito mais pedido. Muitas vezes o que precisamos fazer é colocar naquele irmão que passa por um equívoco tão grande às vezes, o rosto daqueles que amamos. Porque se fosse meu filho, eu queria misericórdia, eu gostaria que tivesse perdão, eu gostaria que tivesse indulgência para com ele. E eu não consigo conhecer e reconhecer naquele irmão a mesma necessidade de misericórdia, de perdão, para que ele possa encontrar este caminho de redenção, de amor que Jesus nos mostra. Todos nós nos equivocamos nesse estágio evolutivo em que nos encontramos, e nos será cobrado na mesma medida pela qual cobramos do outro. Muitas vezes dizemos: isso eu não aceito. Estamos dando uma sentença para nós mesmos quando dizemos isso. Estamos dando uma sentença de que devemos ser julgados igualmente. E o que precisamos mesmo é colocar amor e perdão para com todas as criaturas, porque assim é que teremos para nós. Não devemos olhar para o outro de maneira a condenar, porque amanhã o que dizemos muitas vezes: se fosse meu filho, eu agiria assim. Não sabemos. Não conhecemos ainda nós mesmos para dizer o que vamos fazer em tal ou em tal situação. Isso não aconteceria comigo? Não temos certeza. Então, por isso, precisamos muito usar dessa misericórdia que Deus usa para conosco, orando muito pelos nossos irmãos em trajetória de redenção como nós. Todos conseguimos, todos vamos conseguir encontrar o caminho de Deus e de Jesus.
seja pelo amor ou seja pela dor. E se já estão todos eles ou todos nós nesta lei de causa e efeito, por que querermos ainda mais punição severa para com o outro? Se queremos hoje misericórdia sempre para conosco, muitas vezes pela ignorância, e com certeza muito mais pela ignorância, é que eles agem, ou que todos nós agimos ainda. Mas, com certeza, pouco a pouco vamos encontrando esse caminho misericordioso de Jesus. E vamos encontrando o caminho de paz, com a verdade que se multiplica a cada dia, e um mundo melhor de redenção, de amor e de misericórdia para com todos nós. É o que realmente precisamos fazer, pegar nas mãos de Jesus e segui-lo, orar por todos os nossos irmãos, inclusive por nós mesmos, para que encontremos esse caminho que com certeza necessitamos e que todos nós vamos ter de acordo com aquilo que fizermos. Que nós possamos exercitar amor, paciência, confiança em Deus e buscar nos arrependermos sim de tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender e buscarmos fazermos diferente hoje. E com certeza, um melhor caminho para a nossa reparação e reajuste com a lei divina nos será oferecido pela misericórdia divina. É o que desejamos a todos. Que Jesus abençoe mais uma vez a cada um e dê a todos muita paz. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima e meditando nos ensinamentos do Evangelho. Nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja parando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar, para sermos perdoados, o desejo sincero de curar, para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena. Dai-nos a força, a coragem e a resignação. Inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal. Que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção
para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim, apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos nós, e todos nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces, para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes a entregue às tentações,
e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre, amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos
e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.